Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre M. Carlsen com as peças brancas e Wang Yue com as peças pretas. C4. Cavalo F6. Cavalo C3. C5. Cavalo F3. I6. G3. B6. Bispo G2. Bispo B7. Roque curto. Bispo I7. D4. C. Captura em D4. Dama captura em D4. Roque curto. Torre D1. Cavalo C6. Dama F4. Dama B8. I4. D6. B3. Torre D8. Bispo B2. A6. Dama I3. Dama A7. H3. Torre de A, B8. Bispo A3. Bispo A8. Torre de A, C1. Dama B7. Cavalo D4. Cavalo captura em D4. Torre captura em D4. Cavalo I8. Torre de C, D1. B5. C. Captura em B5. A. Captura em B5. Bispo B4. Bispo F6. Torre de 4, D2. Torre de D, C8. F4. Bispo captura em C3. Bispo captura em C3. B4. Bispo B2. Dama B6. Dama captura em B6. Torre captura em B6. Bispo D4. Torre A6. Bispo F1. Torre A3. Bispo D3. Cavalo F6. Torre I1. H6. I5. D. Captura em I5. Bispo captura em I5. Torre D8. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era a torre A5. Bispo H7 cheque. Rei captura em H7. Torre captura em D8. Torre captura em A2. Torre A1. Torre captura em A1 cheque. Bispo captura em A1. Bispo D5. Bispo captura em F6. G. Captura em F6. Torre B8. Bispo captura em B3. Torre captura em D4. Bispo C2. Torre B5. Rei G6. Rei F2. H5. Rei I3. Bispo F5. H4. Bispo C2. Rei D4. Bispo A4. Torre A5. Bispo B3. Rei C5. I5. A avaliação passou a ser de 2.0. Esse foi um erro grave. O melhor lance era Rei F5. F. Captura em I5. F. Captura em I5. Rei B4. Bispo C2. A avaliação passou a ser de 3.7. Esse lance foi um erro. O melhor lance era Bispo D1. Torre captura em I5. F6. Torre C5. Esse lance devolve parte da vantagem. O melhor lance era Torre 7. Bispo B1. A avaliação passou a ser de 4.9. Esse lance foi um erro. O melhor lance era Bispo D1. Rei B5. Bispo I4. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era Bispo F5. Rei B6. Bispo F3. Rei C7. Esse lance devolve parte da vantagem. O melhor lance era Torre C7. Rei F7. Rei D6. Bispo G4. Torre A5. Rei F8. Torre A7. Bispo F5. Torre A5. Bispo G4. Torre A4. Bispo H3.
Rei C7. Rei I7. Torre 4 cheque. Rei F8. Rei D8. Rei F7. Torre 7 cheque. Rei F8. Torre A7. Bispo G4. Rei C7. Bispo H3. Rei C6. Bispo G4. Rei C5. Bispo H3. Rei D6. Bispo G4. Torre B7. Bispo H3. Torre B4. Esse lance foi impreciso, o melhor lance era a torre B5. Rei F7. Torre 4. Rei F8. Rei C5. Rei F7. Rei D4. Rei F8. Rei I3. Rei F7. Torre A4. Bispo F5. Torre A7 cheque. Rei F8. Torre A4. Rei F7. Rei F3. Bispo H3. Rei F4. Bispo G4. Torre A5. Rei F8. Torre A7. Rei G8. A partida terminou empatada. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.